Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Como é que vocês estão, meus amigos? Tudo bem? Tudo certinho? Ana Cris, Pedro, Letícia, Adenaldo, Jomara. Vamos esperar mais um pouquinho. Manu. Espera mais um pouquinho para os nossos amigos chegarem, para a gente não ter que ficar repetindo o mesmo assunto. A gente vai conversar hoje. Saudade. Selminha também. Como vai? Tudo jóia? A gente vai conversar hoje, eu escolhi o tema de hoje, responsabilidade / penalidades. Por quê? Porque é um tema bem querido pelas bancas, né? As bancas adoram ver o servidor sendo punido, né? Então é um tema que invariavelmente é bem exigido nas provas e certamente não vai ser diferente nesse concurso do Tribunal de Justiça que se avizinha. Beleza? Vamos lá, vamos começar então a nossa conversa, né? Vamos começar a nossa conversa. Esperando que a internet funcione maravilhosamente bem hoje. Vamos nós. O tema, como eu disse para vocês, que nós vamos conversar, tem a ver com responsabilidade do servidor. Se você puder me acompanhar aí no artigo 287 do decreto 2479, artigo 287 do decreto 2479, você vai perceber que lá está disposto, lá está escrito, que pelo exercício irregular das suas atribuições, o servidor vai responder civil, penal e administrativamente, sendo que essas instâncias são, pelo menos no primeiro momento, independentes entre si. Repito a ideia. Pelo exercício irregular das suas atribuições, o servidor vai responder civil, penal e administrativamente, sendo que essas instâncias são independentes entre si. O que esse artigo 287 quer dizer para a gente? Ele quer dizer que por um único fato, por um fato apenas, o servidor ele vai responder na esfera civil, na esfera penal e na esfera administrativa. A pergunta que vem é a seguinte: não imaginem vocês que esse servidor, por um único fato, venha a ser punido nas três esferas. Não estaríamos nós diante da violação daquele princípio do no bis in idem? E a resposta é negativa. Bis in idem, para eu caracterizar o bis in idem, significaria que aquele sujeito teria sido condenado mais de uma vez na mesma esfera. A condenação, ainda que por um único fato em esferas diferentes, significa apenas que são aspectos diferentes da condenação. Imaginem você um servidor que resolva levar para sua casa um computador. Ele pega o computador, coloque na mochila e leve para a própria casa. Por esse fato, um único fato, que pegou o computador e levou para casa, tem um aspecto civil. Qual é? Ele deve ressarcir aos cofres públicos o valor daquele computador. Tem um aspecto penal também. Qual seria o aspecto penal? Ele vai responder lá, por apropriação indébita, furto, sei lá o que, o tipo penal. É um outro aspecto daquela condenação. E por fim, a que interessa para a gente, a condenação administrativa, que nesse caso importaria na demissão do servidor. Mas conseguem perceber que por aquele único fato, o servidor ele será condenado em esferas diferentes, aspectos diferentes de uma mesma condenação. Não há que se falar, em hipótese alguma, de violação ao princípio do no bis in idem. Tranquilo? Quando eu falo em esfera penal,
diz o nosso estatuto, está abrangendo não só os crimes, como também as contravenções penais. Quando eu falo em ressarcimento civil, ou mais que isso, quando eu falo em responsabilidade civil, eu tenho que pensar que essa responsabilidade civil ela decorrerá dos atos praticados por esse servidor e desde que exista o elemento dolo ou exista o elemento culpa. Para eu falar em responsabilidade do servidor, há a necessidade do elemento subjetivo. Ou seja, responsabilidade do servidor é responsabilidade subjetiva. Não confundam, por favor, com a responsabilidade da administração, contida lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, lembra? 37, parágrafo 6º da Constituição, que diz mais ou menos o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão nessa qualidade pelos danos causados por seus agentes. Estou falando aí em responsabilidade objetiva da administração. Mas do servidor, a responsabilidade civil ela é subjetiva. Há a necessidade de se verificar a existência do elemento subjetivo, qual seja o dolo ou a culpa. Tranquilo? Tudo muito bom, tudo muito bem, mas a responsabilidade que nos interessa é a responsabilidade administrativa. Responsabilidade administrativa resulta dos atos praticados ou das omissões ocorridas no desempenho do cargo, da função ou fora deles, desde que comprometedores da dignidade ou do decoro da função pública. Repito a ideia. A responsabilidade administrativa do servidor decorre dos atos praticados ou das omissões ocorridas no desempenho do cargo, da função ou fora deles, desde que comprometedores da dignidade ou do decoro da função pública. E aí, Raquel, o servidor ele é responsável não só pelo que ele faz dentro da atividade pública dele, mas o que ele faz fora dela. Eventualmente, inclusive, ele pode ser punido por isso. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo a vocês que vocês jamais esquecerão. Professor Gazola presente também. Fala, Frederico. Tranquilo até aqui? Claro como a noite? Maravilha. Então, por essa falta praticada pelo servidor, há a responsabilidade administrativa. Dentro dessa responsabilidade administrativa, o artigo 292 do Decreto 2479 estabelece um rol de penalidades. Artigo 292, Decreto 2479 de 79. E aqui eu peço que vocês me acompanhem a partir de agora com a legislação. Porque se a gente está pensando no concurso do Tribunal de Justiça, é importante que a gente enxergue as penalidades aqui previstas, porque não adianta que você tenha estudado qualquer outro estatuto. Não vai te adiantar. As penalidades aqui, há alguma diferença, e eu vou tentar frisar para vocês nessa hora quais seriam em relação pelo menos a 8.112. Maravilha? Então vamos lá. Artigo 292 do Decreto 2479 estabelece mais ou menos o seguinte: são penalidades aplicáveis ao servidor do Estado do Rio de Janeiro. São penalidades aplicáveis ao servidor do Estado do Rio de Janeiro. Vem lá o rol: advertência, repreensão, suspensão, multa, demissão, destituição de função e agora, no inciso 7º, que eu quero chamar de plano a atenção de vocês. Diz lá o inciso 7º do artigo 292 do Decreto 2479. Fala assim: cassação de aposentadoria, vírgula, disponibilidade, cassação de aposentadoria, vírgula, jubilação e disponibilidade. Vou repetir o rol das penalidades e vou dar ênfase para esse inciso 7º. São penalidades aplicáveis ao servidor do Rio: advertência, repreensão, suspensão, multa, demissão, destituição de função. Agora, sublinha aí: cassação de aposentadoria, vírgula, jubilação e disponibilidade. Qual é o primeiro problema que nós temos nesse inciso 7º? O primeiro problema que nós temos nesse inciso 7º é o preconceito que você guarda no seu coração. Não, Marcelo, eu não sou preconceituoso, não, longe disso.
Você é preconceituoso, sim. Não, Marcelo, não sou não. Vou te provar que você é preconceituoso. O que é ser preconceituoso? É aquela criatura que tem um conceito prévio, né? Antes de eu entender o que é aquilo, eu já tenho uma ideia, né? A gente vive mais ou menos um país meio maluco, onde todo mundo tem opinião sobre tudo, independentemente de conhecerem aquele objeto sobre o qual se debruçam. Pois bem, quando você olha esse nome jubilação, vem invariavelmente à sua mente a ideia daquele primo, daquela prima que estudou no Colégio Pedro II, que estudou no Colégio Militar, enfim, que foi reprovado não sei quantas vezes naquela instituição e acabou sendo chutada para fora, acabou sendo jubilada. E aí você tem na sua mente que jubilação não é uma coisa boa. Não sei se vocês sabem, mas jubilação, a palavrinha jubilação, significa aposentadoria do professor. A língua portuguesa, infelizmente, ela tem perdido ao longo do tempo um pouco da sua qualidade, né? A gente tem produzido poucos Chicos Buarques, Caetanos Velosos e temos produzido outras espécies de música com uma qualidade não tão boa, com letras não tão inteligentes e interessantes, né? E a língua portuguesa vem acompanhando essa perda de qualidade geral, né? E nós temos visto aqui que várias expressões estão se perdendo ao longo do tempo. E essa expressão jubilação, ela se perdeu na nossa língua, né? Hoje, quando eu falo em um professor se aposentando, eu simplesmente digo que ele está se aposentando. Não utilizo mais essa expressão jubilação. Mas pensem, estamos falando num estatuto da década de 70, do Decreto-Lei 220 de 75, seu regulamento, Decreto 2479 de 79. Vejam, jubilação, naquela época, significava aposentadoria do professor, aposentadoria com júbilo, com honras. Pensem comigo, né? O cara que se aposenta no magistério no estado do Rio de Janeiro é praticamente um herói de guerra. Ele não pode simplesmente ser aposentado, ele deve ser aposentado com honras. Show? Então, olha o problema que a gente tem. A leitura assodada do inciso 7º do artigo 292 te dá a impressão que ele está chamando a jubilação de pena. Mas percebam, a última palavra que há nesse inciso 7º do artigo 292 é a palavra disponibilidade. Disponibilidade. E entre a gente aqui, para o servidor, disponibilidade significa punição? Quando eu estou falando em punição de servidor, eu posso utilizar o instituto da disponibilidade? Não. A disponibilidade acontece quando extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade. O servidor estável que lá ocupa, ao invés de cair na rua da amargura, ele fica em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Posso adiantar a vocês que no nosso direito, em relação ao servidor, em relação às formas de inatividade do servidor, são duas: a aposentadoria e a disponibilidade. Sendo que a aposentadoria tende a ser uma forma de inatividade permanente. Tende a ser. Já a disponibilidade é a outra forma de inatividade que o servidor pode acabar parando, que tende a ser provisório. Marcelo, não entendi. Explica melhor essa história de disponibilidade? Explico sim. Vamos lá. Artigo 41, parágrafo 3º da Constituição. Artigo 41, parágrafo 3º da Constituição. Diz lá mais ou menos o seguinte: extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até o seu adequado aproveitamento. Repito a ideia: extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço
até o seu adequado aproveitamento. Pelo que eu acabei de falar para vocês, vocês enxergam a disponibilidade como uma punição ao servidor ou como uma proteção ao servidor? Marcelo, parece óbvio, né? O servidor aqui está protegido. Protegido quando? Quando ele tem seu cargo extinto ou declarado desnecessário. Percebam que é uma proteção que não é dada a qualquer servidor, não. Esta proteção aqui só é dada ao servidor estável. Percebam, o servidor estável que tem seu cargo aniquilado, extinto ou declarado desnecessário, ao invés dele entrar no LinkedIn e colocar o currículo dele procurando um novo emprego, ele vai ficar em casa com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Mas ele vai ficar para sempre nessa situação? Não. Quando surgir um cargo parecido com aquele que ele tinha, ele será aproveitado. Obviamente que esse novo cargo que venha a surgir, ele deve ter compatibilidade de remuneração e compatibilidade de atribuições com aquele outrora extinto. Aí eu, administração pública, ao invés de realizar concurso público, administração pública, eu vou catar a criatura lá em disponibilidade para que ela venha a ser aproveitada. Beleza, a explicação é relativamente rápida do que é a disponibilidade para a gente voltar lá para o 292, inciso 7º, e você enxergar no final do inciso 7º a palavrinha disponibilidade, e você ficar confuso. Por quê? Porque a leitura assodada do inciso 7º do artigo 292 nos dá a impressão realmente de que a jubilação e a disponibilidade são punições, mas não são. Tanto a jubilação quanto a disponibilidade são formas de inatividade, assim como a aposentadoria. Só que como a aposentadoria está coladinha com a palavra cassação, você não ficou com dúvida. O que eu te aconselho? A puxar seta. Porque, na verdade, a pena não é a jubilação, e sim a cassação da jubilação. A pena não é a disponibilidade, e sim a cassação da disponibilidade. Eu vou concordar contigo que a redação do inciso 7º do artigo 292, ela é terrível. Mas, com os teus conhecimentos de quando o servidor pode parar em disponibilidade, eu não tenho muitas dúvidas de que você não erraria essa questão. Mas, pelo sim, pelo não, puxa a setinha. Enxerga o inciso 7º do artigo 292 da seguinte maneira: penalidades aplicáveis ao servidor inativo: cassação de aposentadoria, cassação de jubilação e cassação de disponibilidade. Tranquilo? Show? Então vou fazer uma aposta aqui com vocês. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Pode até consultar, vou repetir o rol das penalidades para facilitar a vida de vocês. São penalidades aplicáveis ao servidor: advertência, repreensão, suspensão, multa, demissão, destituição de função, cassação de aposentadoria, jubilação e disponibilidade. E a pergunta vem aqui, agora. Prestem atenção. Valendo algum prêmio, que a gente combina depois. A pergunta é a seguinte: entre as penalidades aplicáveis ao servidor do Estado do Rio de Janeiro, entre as penalidades aplicáveis ao servidor do Estado do Rio de Janeiro, uma não se apresenta entre as hipóteses abaixo. Entre as penalidades aplicáveis ao servidor do Estado do Rio de Janeiro, uma não se apresenta entre as hipóteses abaixo. Então, as opções eram as seguintes: letra A, demissão; letra B, destituição de função; letra C, repreensão; letra D, suspensão de proventos; e letra E, jubilação. Repito a ideia, meus amigos. Vou repetir a questão para quem chegou depois. Entre as penalidades aplicáveis ao servidor do Estado do Rio de Janeiro, uma não se encontra entre as hipóteses abaixo. Advertência, repreensão
Advertência, repreensão, demissão. Letra D, suspensão de proventos. E letra E, jubilação. E aí, o que vocês marcariam para mim? Entre as penalidades abaixo, uma não se aplica ao servidor do Estado do Rio de Janeiro. Manu marcaria a letra E, Isa letra E, Felipe também letra E, Letícia letra E. Demissão, Sandra? Deise letra E. Jubilação, diz a Jomara para mim. Todo mundo? Cristiana, letra E. Ronaldo, letra E. Muito bem, meus amigos. Muito bem. Todos marcaram já? Muito bem, meus amigos. Todos erraram. Todos erraram. Todos erraram. Luiz também botou letra E. Todo mundo errou. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não tomem isso como uma grosseria. Na verdade, eu sempre repito a mesma coisa para mim. Tem um segredo para a gente acertar qualquer questão de prova. Quer na faculdade, quer no concurso. Qual é o segredo? É que eu entendo a pergunta. Repito, não é grosseria não, mas é porque, principalmente em questão de concurso público, a brincadeira vem sempre com algum cuidado. Quanto mais simples parece a questão, mais cuidado eu tenho que ter. Já ouviram falar que mais de 80% dos acidentes de carro acontecem quando a criatura está a menos de 2 quilômetros do destino dela? E aí você está pensando, agora o Marcelo surtou de vez, né? O que ele está falando de acidente de carro agora? Não, explica o porquê. Por que a maioria dos acidentes acontecem quando a pessoa está próxima do destino dela? É fácil entender. É porque a pessoa diminui a vigilância, a pessoa diminui a atenção. Você sai do Rio em direção a Petrópolis. Passa por Linha Vermelha e Washington Luiz, Serra de Petrópolis, está naquela mega atenção, né? Trânsito pesado, perigoso, pedra rolando pela serra, buraco no caminho, tu está super atento. Aí você está chegando nas últimas curvas da sua casa, você pensa assim, cheguei em casa, tirou a atenção, cara no poste. Questão de prova, principalmente em concurso. Eu sei essa matéria, cara no poste. Vou explicar onde está a pegadinha. Olha o que o cara me perguntou na prova. Adianta vocês que essa questão, quando apareceu a primeira vez na prova, ela teve 98% de índice de erro. Tem para mim que até quem acertou sem querer. Acertou no chute. Mas olhem a pergunta. Entre as penalidades abaixo, uma não se aplica ao servidor do Estado do Rio de Janeiro. Repito a ideia. Entre as penalidades abaixo, uma não se aplica ao servidor do Estado do Rio de Janeiro. Qual a penalidade que não se aplica? Ou melhor, ele está indagando de vocês algo que tenha natureza de pena ou que não tenha natureza de pena. Marcelo, ele está me indagando sobre algo que tenha natureza de pena. Veja, entre as penalidades aplicáveis ao servidor do Estado do Rio de Janeiro, uma não está no Decreto-Lei 220 de 75. Veja, ele quer algo que tenha natureza de pena. Então são duas perguntas eu tenho que fazer para poder marcar a questão. Tem natureza de pena? Se a resposta for positiva, eu vou para a segunda. Agora, se a primeira resposta já for negativa, eu nem vou para a segunda, né? Então, vamos lá. Primeira pergunta. A advertência tem natureza de pena? Primeira resposta, sim. Ela está prevista no Decreto-Lei 220? Sim, então não é ela. Segunda pergunta, segunda opção. Repreensão tem natureza de pena? Sim. Está prevista no Decreto-Lei 220? Sim, então não é ela. Terceira opção, demissão. Tem natureza de pena? Sim. Está previsto no Decreto-Lei 220? Sim. Não marco ela. Vem a quarta opção. Letra D. Suspensão de proventos.
Ainda que você não soubesse que a suspensão de proventos é uma penalidade prevista lá no Estatuto, se não me engano, dos servidores de Niterói, ainda que você não tivesse ciência dessa questão, ciência dessa informação, você pularia para a letra E. E a letra E, a opção é jubilação. Aí vem a primeira pergunta: tem natureza de pena? E você já diria, não. Ou seja, a jubilação morreria já no juízo de admissibilidade. Eu não ia nem ter que pensar se ela tem previsão ou não no Decreto-Lei 220, porque ela sequer é uma pena. A suspensão de proventos, ela tem natureza sim de pena, mas não está prevista no Decreto-Lei 220 de 75. Tranquilo? Beleza? Gostaram da questão? Todo mundo torcendo para que ela reapareça na prova? Eu torço bastante por questões difíceis, sempre. Concurso com questões fáceis não tem graça pra gente, né? Concurso tem que ser com questões difíceis. Tranquilo? Show? Nunca mais erraremos essa? Então vamos embora. Agora vejam como a resposta poderia ser outra. Se a pergunta fosse o seguinte: não é pena disciplinar. Maravilha. Aí nessa minha segunda pergunta ele está me indagando o que não tem natureza de pena. Não é pena disciplinar. Aí eu posso catar lá a jubilação. Tranquilo? Tomem cuidado, porque tem gente que tem fetiche pela palavrinha exoneração, né? Tem gente que abre a prova e fica procurando a palavrinha exoneração. Em primeiro lugar que aparece, ele marca a exoneração. Advirto a vocês que a exoneração é a forma de vacância em cargo público, sim, mas não tem qualquer natureza punitiva. Provo para vocês. Quando eu, servidor, quero me desligar do cargo público, quero seguir a minha vida, eu não peço demissão. Demissão é punição, né? Ninguém pede, me puna. O servidor não faz isso. Quando ele quer se desligar do cargo público, ele pede exoneração. Tranquilo? Mas vamos explorar cada uma dessas penalidades aí. Eu peço que antes da gente conversar sobre, rapidamente, cada uma dessas penalidades, que você, no caderno de vocês, faça uma divisão, né? Não há, desde 1988, não há como se aplicar qualquer punição administrativa, não há como se aplicar qualquer punição administrativa sem observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há, mesmo na apuração administrativa, como impor qualquer sanção ao servidor sem essa tríade: devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Em relação ao devido processo legal, aqui no estado do Rio de Janeiro, existem duas formas de apuração de faltas dos servidores. Em relação ao devido processo legal, repito a ideia, no estado do Rio de Janeiro, a forma de apuração das faltas pode acontecer por meio de dois procedimentos. Quais seriam? Sindicância e processo administrativo disciplinar. Repito a ideia: sindicância e processo administrativo disciplinar. A sindicância também é conhecida como meio sumaríssimo de apuração de faltas. Meio sumaríssimo de apuração de faltas. O processo administrativo disciplinar, aqui na legislação estadual, ele ganha a nomenclatura de inquérito administrativo. Isso confunde muita gente, porque a palavrinha inquérito te dá a ideia de algo pré-processual. Pois bem, aí você vai lembrar que o nosso estatuto é da década de 70 e que a técnica não era o seu norte. Beleza? Quando você encontrar no decreto 2479 a palavrinha inquérito administrativo, você vai fazer um igual e vai lembrar que ele está tratando do processo administrativo disciplinar. Pois bem, eu disse que a sindicância é um meio sumaríssimo de apuração de faltas. Vou provar para vocês. A sindicância, ela tem duração de 30 dias, prorrogável uma única vez por mais 8 dias. Repito a ideia. Sindicância, ela tem duração de 30 dias, prorrogável uma única vez por mais 8 dias. Já o processo administrativo disciplinar, conhecido como inquérito administrativo, ele, como regra, ele tem duração de 90 dias, podendo ser prorrogado por até 3 períodos de 30 dias. Percebam, uma sindicância ela vai durar no máximo 38 dias, 30 mais 8.
um processo administrativo disciplinar, ele já parte com duração de 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 30, 30, 30. Show? Percebam que um processo administrativo disciplinar, ele pode durar até 180 dias. Conseguem perceber que a sindicância ela é muito mais rápida, muito mais célere? Fácil, né? Um 38 e o outro pode chegar a 180, muito menor. Me diz uma coisa, o que vocês acham? Onde a criatura consegue se defender melhor? Num processo, num procedimento que tem duração apenas de 38 dias ou num procedimento que tem duração de 180 dias? Onde é que eu consigo exercer melhor a minha defesa? Ah, Marcelo, não precisa ser muito esperto para saber que eu consigo exercer melhor o meu direito à defesa num procedimento de 180 dias. Num procedimento de 38 dias, certamente o meu direito de defesa será um pouco maculado. Por essa razão, na sindicância, eu só posso aplicar as penalidades de advertência, de repreensão e de suspensão por até 30 dias. Tem que anotar isso. Na sindicância, eu só posso aplicar as penalidades de advertência, de repreensão e de suspensão por até 30 dias. Toma cuidado. A pena de suspensão do servidor do Estado do Rio de Janeiro pode chegar até 180 dias. Mas, na sindicância, a penalidade máxima de suspensão pode chegar até 30 dias. Ah, Marcelo, e se na sindicância descobriu-se que o servidor merecia uma pena de suspensão por 60 dias, poderá ele ser apenado aí nos autos da sindicância? Não. Haverá necessidade de se inaugurar um processo administrativo disciplinar. Beleza? Marcelo, então para que eu inaugure um processo administrativo disciplinar, necessariamente eu tenho que ter uma sindicância antes? Não. Existem algumas situações em que eu posso inaugurar direto o processo administrativo disciplinar. Vou dar um exemplo para vocês. O processo que visa apurar o abandono de cargo. Processo que visa apurar o abandono de cargo do servidor. Vejam, se comprovado o abandono de cargo, não há outra pena a ser aplicada ao servidor que não a pena de demissão. Repito a ideia. Se ficar comprovado que o servidor de fato abandonou o cargo, e a gente já vai conversar sobre isso, que é importante, não há outra pena a ser aplicada ao servidor que não a pena de demissão. Tranquilo? Então pensem comigo. Eu posso demitir o servidor na sindicância? Não. Eu quero apurar o abandono de cargo, ok? Adianta inaugurar a sindicância? Não, porque se ficar provado que ele abandonou o cargo, depois da sindicância, eu terei que necessariamente inaugurar um processo administrativo disciplinar. Ora bolas, se a penalidade que eu busco apurar, ela tem previsão de demissão, vou fazer o que na sindicância? Perder tempo. Essa é uma hipótese em que eu posso inaugurar diretamente o processo administrativo disciplinar visando a demissão do servidor. Ok? Beleza? Tranquilo? Vamos explorar agora quando eu aplico cada uma dessas penalidades que nós vimos aí no artigo 292. Tomem cuidado que o 292, ele diz que a pena de advertência será aplicada de forma verbal nos casos de negligência. A advertência será aplicada de forma verbal nos casos de negligência. Por que eu peço que vocês tomem cuidado? Porque a nossa conversa no começo no começo das penalidades foi o seguinte: olha, não é possível a aplicação de nenhuma penalidade sem observância.
de devido processo legal, contraditório e ampla defesa. E na primeira penalidade eu já exponho para vocês que ela vai ser aplicada de forma verbal, a advertência é aplicada de forma verbal nos casos de negligência. E você me pergunta, Marcelo, como é que você conjuga essas duas coisas? Muito fácil. A aplicação da pena é verbal, mas ela é precedida de um procedimento apuratório. No caso, ou uma sindicância, ou um processo administrativo disciplinar. E alguém me diz, mas Marcelo, por que um processo administrativo disciplinar se basta a sindicância para que eu aplique a pena de advertência ao servidor? E é muito fácil entender por quê. Muitas vezes eu inauguro um processo administrativo disciplinar imaginando que o servidor cometeu uma falta gravíssima, passível de demissão. Só que ao longo do procedimento administrativo, percebe-se que o servidor não praticou falta grave alguma, que ele, na verdade, praticou um ato de negligência. Teria sentido anular um processo administrativo para inaugurar uma sindicância, para aplicar a advertência? É o cuidado que a gente tem que ter. Na sindicância, eu só posso aplicar advertência, repreensão e suspensão por até 30 dias. Nos autos do processo administrativo disciplinar, eu posso aplicar qualquer penalidade. Repito a ideia. Nos autos do PAD, eu posso aplicar qualquer penalidade. Quem pode o mais, pode o menos. Se a criatura pode até me demitir, quem dirá me advertir? Show? Tranquilo? Então, primeira penalidade. A penalidade de advertência vai ser aplicada de forma verbal nos casos de negligência. Segunda penalidade, repreensão. Repreensão. A partir de agora, tudo por escrito. A penalidade de repreensão, a penalidade de repreensão pode ser aplicada em 3 situações. A primeira, reincidência específica em falta já punida com advertência. Reincidência específica em falta já punida com advertência. Falta de cumprimento dos deveres. Falta de cumprimento dos deveres. Falta de cumprimento dos deveres e desobediência. Desobediência. São as 3 situações em que é possível a aplicação da penalidade de repreensão ao servidor. Muitos de vocês já foram meus alunos ou são meus alunos ainda. Vocês sabem que eu não tenho por hábito fazer leitura de dispositivo legal, né? Todos aqui devemos sempre fazer a leitura dos dispositivos, mas acho que a sala de aula não é o ambiente mais propício para leituras, né? A aula fica normalmente tediosa com isso. Agora, quando a gente está falando em estatuto, em todo diploma acontece isso, no Estatuto dos Servidores do Rio não é diferente. Existe, em relação ao Estatuto do Rio, 3 dispositivos legais que você não pode ir para a prova, sem que você memorize os 3. São os artigos 285, artigos 285, 286 e 298. 285, 286 e 298. 285 fala dos deveres. 286 do que é proibido ao servidor. E 298 são as hipóteses de demissão. Vocês vão ver que não são tantos incisos assim. É bem mais interessante estudar esses dispositivos do que ler a consolidação, do que ler a organização judicial. Muito mais. Digo a vocês, se vocês fizerem 2, 3 leituras, são deveres tão óbvios, proibições tão óbvias que vocês facilmente vão memorizar, né? Tipo, é proibido ao funcionário receber propina. Jura? Ninguém podia imaginar isso, né? É dever do servidor ser assíduo e pontual. Que bacana, né? O servidor tem que comparecer todo dia para trabalhar e cumprir sua jornada de trabalho. Quase todos eles são muito óbvios, né? Um outro que poderia te causar uma confusão, mas repito, uma leitura
é o suficiente para que você memorize. Mas por que eu estou falando isso? Porque na hora da prova não vai aparecer assim para vocês. Falta de cumprimento dos deveres. Que punição deve ser aplicada ao servidor? Aí você vai catar lá a repreensão. Não vai ser isso. Ele vai contar um fato, que é um dever do servidor que ele deixou de cumprir. E por esse fato foi inaugurada uma sindicância, um processo administrativo disciplinar, e ao final foi aplicada uma pena. Vai ser alguma coisa do tipo: Joãozinho, sempre ele, deixou de se submeter à inspeção médica sem apresentar justa causa para tanto. Por esta razão, contra ele foi inaugurada a sindicância e a ele aplicada, ao final da apuração, a penalidade de repreensão. Está tudo certo. Por que está certo? Acabei de falar para vocês que a falta, nossa heroína, que a falta de cumprimento dos deveres implica na penalidade de repreensão. Mas percebam como nosso examinador juntou tudo numa frase só. Ele colocou um dever descumprido qualquer no meu exemplo. Deixou de se submeter à justa causa sem apresentar. Deixou de se submeter à junta médica sem apresentar justa causa para tanto. Por essa razão, foi inaugurado um procedimento apuratório. No meu exemplo aqui, sindicância. Aí você pensa, bem, essa falta de cumprimento do dever implica na pena de repreensão. Repreensão pode ser aplicada na sindicância? Pode. Então, casou tudo bonitinho. Tranquilo? Dei a versão fácil. Daqui a pouquinho a gente vê a versão mais difícil. Segunda hipótese de repreensão, reincidência específica em falta já punida com a advertência. Imaginem vocês que eu estivesse aqui, ó, se eu fosse um copo de refrigerante. Estivesse aqui com um copo de refrigerante, tá muito escuro, né? Tá bom. Isso aqui é um copo de refrigerante, pronto. Esse copo de refrigerante aqui. E eu estou na minha mesa de trabalho, coloquei o meu copo de refrigerante, estou trabalhando aqui, derramo o meu copo de refrigerante sobre a minha mesa, faço aquela lama toda, molho os processos, faço aquela lama danada e por esse meu ato de negligência é inaugurada uma sindicância e ao final da sindicância eu sou advertido. Alguém tem dúvida que o meu ato foi negligente? Mesa de trabalho é lugar de colocar um copo de refrigerante? Obviamente que não. Ainda mais sujeitos desastrados como eu, a chance de derramá-lo é gigantesca. Pois bem, aí eu penso assim comigo: jamais cometerei este erro de novo. Nunca mais deixarei um copo de refrigerante sobre a minha mesa e resolvo colocar esse copo aqui de café. Resolvi colocar um copo de café. E estou trabalhando. Derrubo o meu copo de café sobre a minha mesa de trabalho. E, de novo, deixo aquela lama nos processos. Pergunto a vocês. Eu reincidi. A minha reincidência foi específica ou não? Ou reincidência específica era só se eu derramasse de novo copo de refrigerante, agora como eu botei um copo de café, quebrou a reincidência específica. Marcelo, obviamente que a reincidência é específica, eu não posso ter sobre a minha mesa copo algum, seja de que líquido for, porque você é um cara desastrado, você vai derramar isso sempre. Pergunto a vocês, adiantou advertir ao Marcelo? Adiantou a advertência ao Marcelo? Não adiantou. Por quê? O Marcelo continuou se colocando em risco, continuou tendo uma atitude negligente. Dá para advertir? Não, eu vou para a penalidade da frente. Qual seria? Qual é? A repreensão. Show? Terceira hipótese de repreensão é a desobediência. Cuidado para não confundirem a desobediência com a insubordinação grave. Muito cuidado. Desobediência com insubordinação grave. Vou dar um exemplo que certamente vocês nunca mais esquecerão na prova.
Joãozinho, sempre ele, está lá sentado na sua mesa de trabalho, mexendo no seu celular. Está lá brincando com o celular, tuc, 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 atualizando as redes sociais, né? Muito preocupado com a sua imagem nas redes sociais, quando chega uma pessoa para ser atendida no balcão, né? E Joãozinho continua entretido lá com seu brinquedinho, né? Aí o chefe imediato do Joãozinho vira para ele e fala o seguinte: Joãozinho, dá um pulinho ali no balcão, por favor, e atende a pessoa, o jurisdicionado que acabou de chegar. Aí o Joãozinho, que estava lá entretido no seu celular, olha para o chefe: não vou não, estou atualizando aqui o meu Instagram. Aí o chefe vira para ele e fala assim: ô Joãozinho, você não entendeu. Eu estou mandando você ir atender o jurisdicionado que está lá no balcão. E Joãozinho vira para o chefe e fala assim: eu não vou. Meus amigos, a administração pública é baseada em hierarquia, né? Sendo dada a ordem pelo superior hierárquico, não sendo esta ordem manifestamente ilegal, percebam, a ordem não pode ser manifestamente ilegal. Porque às vezes a ordem é ilegal, mas é travestida de ilegalidade. Dou um exemplo, vou abrir esse parênteses. Imagina, vem um advogado no balcão. O chefe imediato diz para o seu subordinado o seguinte: Joãozinho, vá no balcão, por favor, e pegue o envelope que o advogado está trazendo aqui para a serventia. Joãozinho se levanta e pega o envelope. Concordam comigo que a ordem está travestida de ilegalidade, pelo menos no primeiro momento? Determinou que eu fosse ao balcão e recebesse um documento que está sendo entregue pelo advogado. Aí o Joãozinho pega o envelope, o Joãozinho desastrado, se embola no caminho, rasga o envelope e cai vários montinhos de dinheiro. Dinheiro esse que serviria para subornar o chefe do cartório. Bem, Marcelo, então a ordem que o chefe deu foi uma ordem ilegal, porque ele mandou o Joãozinho buscar suborno no balcão. Sim, se o chefe tivesse determinado: João, vá ao balcão e receba o suborno e traga o suborno para mim, o Joãozinho recusaria a ordem. Por quê? Estaríamos diante de uma ordem manifestamente ilegal. Mas a ordem não foi essa. A ordem foi: vá ao balcão e pegue o envelope. Joãozinho tem que ir ao balcão e pegar o envelope? Sim, porque é uma ordem, pelo menos no primeiro momento, travestida de legalidade. Aí o Joãozinho vai lá e entrega. Bem, se no meio do caminho ele descobre que se destinava a isso, ao suborno, aí Joãozinho vai se dirigir ao juiz da serventia e vai comunicar o fato, né? Porque é dever do servidor relatar a prática de crime que ele tenha ciência em razão do cargo ou função. Maravilha? Mas vou voltar lá para o exemplo. Joãozinho, que estava lá no brinquedinho dele, o chefe falou: vá ao balcão atender a pessoa, e Joãozinho simplesmente diz não. Joãozinho está desobedecendo uma ordem de seu superior, e por essa razão, contra ele será inaugurado sindicância ou processo administrativo disciplinar, cujo resultado será a pena de repreensão. Mas tomem cuidado para não confundir, repito, com a insubordinação grave. Insubordinação grave. Vou pegar o mesmo exemplo que vocês vão entender o que é insubordinação. Joãozinho, no seu celular, o chefe, Joãozinho, vai atender o jurisdicionado. Joãozinho diz não. Aí o chefe fala o seguinte: Joãozinho, eu estou mandando, eu estou determinando. Joãozinho vira para o seu chefe e diz o seguinte: mande a sua mãe. Estamos agora diante de uma insubordinação grave, não só porque ele colocou a mãe de Joãozinho colocou a mãe de seu chefe na história, mas porque vocês podem perceber que nesse meu exemplo não há simplesmente o descumprimento da ordem. Além do descumprimento da ordem, ele coloca em dúvida, em xeque, a autoridade da chefia. A insubordinação grave ela tem necessariamente
tem necessariamente esse elemento de afronta à chefia. Beleza, tranquilo, show. Vamos acelerar aqui. Próxima penalidade, suspensão. 4 hipóteses. E a primeira que se apresenta: falta de cumprimento dos deveres, desde que o servidor tenha agido com dolo ou má fé. Espera aí, Marcelo, os deveres estão no 285. Se a criatura simplesmente descumpre um dever, pena, repreensão. Se a criatura descumpre um dever agindo com dolo ou má fé, eu vou direto para suspensão. De novo, mais uma vez que é importante. Descumprimento do dever, puro e simples, repreensão. Descumprimento do dever mais dolo ou má fé, eu vou direto para suspensão do servidor. Show, tranquilo, beleza. Segunda hipótese. Tia Ju chegou também agora. Tia Ju, seja bem-vinda. Segunda hipótese de suspensão. Falta grave. Terceira hipótese de suspensão. Toda vez que o servidor incidir em qualquer uma das proibições contidas no artigo 286 do Decreto 2479. De novo, suspensão, terceira hipótese, incidência em qualquer uma das proibições contidas no artigo 286 do Decreto 2479. E quarta e última situação de suspensão: reincidência em falta já punida com a repreensão. E aí vocês conseguem perceber que há toda uma lógica nas punições do nosso estatuto. Bem, fez algo bobinho, advertência. Repetiu a bobeira, repreensão. Fez algo mais sério, repreensão. Repetiu essa coisa, suspensão. Tranquilo? Anotem aí que a suspensão, já disse, mas repito, que a suspensão ela não pode ultrapassar o prazo máximo de 180 dias. Nenhum servidor pode ficar suspenso, apenado com a suspensão, por mais de 180 dias. E não confundam, pelo amor de Deus, suspensão com suspensão preventiva. Suspensão tem natureza de pena. Suspensão preventiva tem natureza de medida cautelatória. Mais que isso, a suspensão é uma medida cautelatória, que é tomada no curso do processo administrativo disciplinar, quando a presença do servidor possa vir a causar prejuízo ou dificulte as investigações. Em outras palavras, aquele servidor que, se tiver no exercício das funções, durante o processo administrativo disciplinar, ele vai atrapalhar. Ele vai tentar ocultar provas, ele vai tentar chantagear as testemunhas. Por isso eu retiro ele. Na 8.112, o nome desse ato ganha o nome de afastamento preventivo. E aqui é a dica, é a cola do que o nosso examinador deve vir. No Estatuto Estadual ele ganha o nome de suspensão preventiva. E o nome suspensão faz você se confundir com apenas suspensão. Eu colocaria no meu caderno assim, 2 colunas. De um lado, suspensão. Primeira observação em relação a ela. Duração. Pode durar até 180 dias. Segundo, natureza de pena. Quando que ela pode ser tomada? Até 30 dias nos autos da sindicância e até 180 nos autos do processo administrativo disciplinar. Suspensão preventiva, natureza, medida cautelatória. Duração, 30 dias, podendo se estender até 90 dias, salvo quando o servidor estiver respondendo no processo administrativo disciplinar por malversação ou alcance de dinheiro público. Nessa situação, a suspensão preventiva poderá perdurar por todo o processo administrativo disciplinar. Show? Maravilha?
O servidor suspenso ele não vai receber remuneração alguma. O servidor suspenso preventivamente ele vai receber remuneração proporcional ao tempo de serviço. Eu consigo depreender isso da leitura do artigo 21, parágrafo único, mais artigo 59, ambos do Decreto-Lei 220 de 75. Show? Tomem cuidado que a pena de suspensão ela pode ser convertida em multa. Pode ser convertida em multa quando? Quando houver conveniência à administração. E eu explico quando há essa conveniência. A administração, quando pune um servidor com a suspensão, ela acaba tendo como efeito colateral uma autopunição. Explico por quê. Imaginem que o Joãozinho tenha sido suspenso, pena, por 30 dias. Ele, durante 30 dias, não vai receber remuneração alguma, certo? Certo. Ele está sendo punido? Sim. Mas concordam comigo que a administração pública vai ficar 30 dias sem o serviço do Joãozinho? Então ela acaba também se autopunindo? Pois bem, nessa situação em que o trabalho do servidor é importante, a administração pública, repito, por conveniência dela, pode converter a pena de suspensão em multa. E esses 30 dias do meu exemplo em que Joãozinho ia ficar afastado e nada ganhando, ele vai trabalhar normalmente, mas vai receber apenas 50% da remuneração. Concordam comigo que agora eu só tenho um punido? Quem é o único punido aí? O único punido nessa situação é o Joãozinho. Por quê? Porque ele vai trabalhar normalmente e receberá apenas 50% da sua remuneração. Tranquilo? Show! Eu vou pular a demissão, eu vou falar rapidinho, porque a gente só tem 2 minutos antes que caia o nosso tempo. Vou falar da destituição de função e depois vou gravar um videozinho só sobre demissão. Vocês fiquem atentos aí ao meu perfil pessoal e ao perfil daqui. Eu vou ver se eu gravo uns 5 minutinhos de demissão, tá? Vou falar de destituição de função. Vale a pena vocês anotarem que a destituição de função será aplicada pela falta de exação no exercício das suas funções. Falta de exação no exercício das suas funções. Destituição de função é a pena mais grave aplicável ao detentor de cargo em comissão ou função de confiança. Pelo amor de Deus, não esqueçam disso. Destituição de função é a penalidade mais grave aplicável ao detentor de cargo em comissão ou função de confiança. E será aplicada a eles quando for verificada a falta de exação no exercício das suas funções. Cassações de aposentadoria e jubilação, a ideia é a mesma, né? Quando a criatura praticou em atividade falta passiva de demissão e eu só descubro quando ele aposentou. Concorda comigo que não dá para demitir o aposentado? Não posso demitir, mas se a falta que ele praticou em atividade era merecedora de demissão e eu só descubro agora que ele está aposentado, eu casso a sua aposentadoria. Outra situação é quando a criatura frauda para se aposentar. Eu descubro que ele fraudou para se aposentar, eu casso a sua aposentadoria. Cassação de disponibilidade acontece quando a criatura deveria ter entrado em exercício no prazo legal para ser aproveitado no novo cargo e não o foi. Beleza, tranquilo. Penalidades extremamente aceleradas hoje, né? E vou fazer isso, depois eu gravo um videozinho só sobre demissão. Amanhã eu coloco no ar, que a gente grava um videozinho de 5 minutos para demissão. Crianças, nosso mini curso é mega acelerado, né? Os meus 2 encontros nas 2 terças-feiras sobre estatuto. Foi um prazer imenso rever meus amigos, meus alunos do Estudo Dirigido, meus alunos da Estácio, meus alunos do Fórum, meus alunos do RC. Foi um prazer do Esfera também. Foi um prazer inenarrável estar com vocês, certo? Um beijo no coração de todo mundo. Bons estudos. Um abraço, crianças. Fiquem com Deus.